Fala aí, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco e com mais notícias do nosso Vascão. Pessoal, o Vasco vai ter de volta aí um atacante que esteve jogando a Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos falar também aqui de venda de zagueiro. Vem aí propostas na mesa do Vasco para o Vasco vender o potencial construtivo de São Januário. Mesmo sem a lei ser sancionada, o Vasco ainda corre atrás para conseguir negociar esse potencial construtivo. Tudo isso e muito mais agora para vocês. Mas antes de começar, deixa o like, se inscreve no canal se você não está inscrito. Ative aí o sininho das notificações para você receber os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal Vamos Vasco aí. Tamo junto a galera que está se inscrevendo aí no nosso canal. Bom, pessoal, a Primas, empresa que o Vasco contratou para auxiliar na venda do potencial construtivo, finalizou um estudo detalhado e foi ao mercado. Esse trabalho já deu resultados e o Vasco recebeu 3 boas sondagens na semana passada de compradores interessados em fazer negócio com o nosso clube. Uma das empresas já está em processo de negociação para comprar cerca de 30% do potencial construtivo aí de São Januário. Outra está em vias de apresentar uma proposta de compra. O Vasco já possui um contrato de venda do potencial construtivo assinado ainda pela gestão do Jorge Salgado. Um outro contrato está próximo de ser assinado, se encontra na sua versão final e ainda não foi finalizado devido a uma burocracia do comprador. Esse contrato engloba cerca de 5% de todo o potencial construtivo que está à venda. O Vasco, por sua vez, possuía uma negociação com um grande comprador que estava disposto a adquirir mais de 50% do potencial construtivo, cerca de 280 milhões de reais. No entanto, as conversas esfriaram e o Vasco segue aí em busca de um novo investidor, e quem sabe, para comprar totalmente o potencial construtivo. Torcemos aí para que aconteça isso, né? Ainda, como a gente falou, ainda não foi sancionada a lei, porque ainda falta alguns detalhes do Vasco, né? Falta ainda o Vasco apresentar alguns pontos para que seja completada aí essa lei e que seja aprovado sim de vez aí o potencial construtivo de São Januário, né? Torcemos para que isso aconteça o mais rápido possível e o Vasco comece as obras em São Januário, o que eu acho que vai demorar um pouco. Eu acho que o Vasco vai iniciar o Campeonato Carioca ainda jogando nesse nosso estádio, desse jeito que está São Januário, sem ter reforma, sem ter nada, vai continuar mandando jogos lá. Eu acho pouco provável que vá aparecer algo extraordinário aí para começar as obras o mais rápido possível. Deixa aí nos comentários qual a sua opinião sobre esse assunto aí, o que você acha dessa venda, desse potencial construtivo de São Januário, que no papel parecia que seria algo muito mais rápido, que o Vasco já iria iniciar as obras, já no final do Brasileirão já era certeza, tá ok, vai começar aí a reforma de São Januário, mas não é bem assim. Tá tendo muita burocracia, tá tendo muitos problemas e a gestão do Pedrinho vai ter que resolver isso daí o mais rápido possível. Bom, pessoal, e seguindo com o nosso girão de notícias, o Olímpia do Paraguai encaminhou a compra do zagueiro Manuel Capasso, jogador que pertence ao Vasco, esteve emprestado essa temporada ao clube paraguaio. O zagueiro, por sua vez, é um dos destaques da equipe, inclusive já está classificada para a Libertadores da América de 2025 e é o líder do Campeonato Paraguaio. De acordo com as informações lá da imprensa paraguaia, o Manuel Capasso será comprado por cerca de US$1 milhão, valor estipulado na opção de compra aí no contrato do jogador, quando ele saiu do Vasco para assinar com o Olímpia, né? O Manuel Capasso, a gente falou dele aqui dias atrás, né? Após sair a informação da renovação do Maicon, que pode renovar com o Vasco até o ano que vem, ainda podendo renovar até o final de 2026, com opção ainda, cara. Aí muitos torcedores começaram a falar, pô, mas o Capasso é melhor do que o Maicon, o Capasso poderia ser melhor utilizado pelo Vasco, mas ele foi emprestado ao Olímpia nessa temporada. Certamente, se estivesse no Vasco, ele teria sido utilizado, porque a escassez de zagueiros e também a péssima fase da nossa zaga iria colaborar muito para que o Capasso entrasse em campo por vários jogos nessa temporada. Mas o Vasco optou em emprestá-lo. A CSA7 Partners quis se desfazer do jogador, emprestando ele ao Olímpia com opção de compra, e o Olímpia vai comprar o jogador por ele ter se destacado lá no futebol paraguaio. E o Vasco vai lucrar essa grana aí, um pouco mais de 5 milhões de reais na cotação atual do dólar, e o Vasco vai receber essa quantia pela venda do Manuel Capasso, que não voltará ao Vasco, assim possivelmente como o Orejano, que também é um jogador que está emprestado ao Cincinnati dos Estados Unidos. Possivelmente o clube norte-americano deverá comprá-lo, mas ainda não deu mostras ainda concretas de que vai exercer a compra do jogador. A gente não sabe quais os valores que o Vasco teria estipulado no contrato do Orejano, mas ele vem se destacando por lá e pode ser que seja, assim, um jogador a ser comprado pelo Cincinnati ou talvez vendido para algum outro clube que tenha demonstrado interesse em contratar o atacante argentino. Voltar para o Vasco eu acho muito pouco provável,
porque ele nunca quis estar no Vasco, né? O torcedor ainda é meio que viúva do Orejano, muito torcedor ainda lambe esse jogador, um jogador que não fez nada, absolutamente nada pelo Vasco, a não ser menosprezar o clube, a menosprezar você mesmo, torcedor, para ele nunca querer vestir a camisa do Vasco. Infelizmente, o torcedor ainda lambe esse jogador, um jogador para mim inútil, não faz diferença nenhuma ele voltar para o Vasco, na minha opinião. E para fechar aí o assunto volta de jogadores, vai ter um jogador que vai voltar para o Vasco, cara. Esse aqui é certeza que voltará ao Vasco no ano que vem, que é o atacante Figueiredo, meu amigo. Olha só, o jogador não deverá permanecer no Coritiba para a próxima temporada, com praticamente descartada a chance do Coritiba subir de divisão. O clube não irá exercer a compra do Figueiredo, que está emprestado até o final desse ano. Não vem agradando lá na equipe paranaense, né? Para ficar no Coritiba, o clube teria que pagar cerca de 3 milhões de euros, aproximadamente 18 milhões e meio de reais ao Vasco, para contratar o jogador em definitivo, algo que, claro, não será feito. Vale ressaltar que o Jorginho é o técnico do Coritiba e vem dando pouquíssimas oportunidades também ao Figueiredo, porque quando ele entra ele não faz nada, cara. Assistir alguns jogos do Coritiba, é deplorável você ver o futebol do Figueiredo, é um jogador que realmente não serve nem pro Coritiba, ainda mais pro Vasco, né, cara? O Vasco vai ter que reemprestá-lo aí para algum clube da Série B, porque ele não vai passar disso aí. Acho muito pouco provável que ele vai ser algum jogador útil aí no Vasco, né, cara? Deixem nos comentários qual a sua opinião sobre o Manuel Capasso. Será vendido? O Orejano praticamente não deverá voltar ao Vasco, e também o Figueiredo aí, que é um jogador que vai voltar e a gente não sabe o que o Vasco vai fazer com ele, né? Certamente a diretoria vai ter que reemprestá-lo aí para algum outro clube menor. Bom, e para fechar, vamos falar da nova camisa do Vasco, cara, que é um sucesso absoluto aí de vendas. De acordo com a informação do site UOL, o Vasco já vendeu mais de 35 mil camisas, cara. Olha só, esse novo modelo aí de camisa, uma belíssima camisa, já foi um sucesso de vendas, ainda mais depois daquele jogo contra o Bahia, onde o Paê destruiu. Ficou muito marcado, né, cara, a estreia daquela camisa. Certamente o torcedor ficou muito empolgado com esse lançamento, que também possivelmente será o último modelo de camisa lançada pela Capa para o Vasco, né, cara? A gente sempre tá falando aqui que o Vasco tem um contrato somente até maio, era um contrato até dezembro agora, mas o Vasco estendeu por mais alguns meses aí esse contrato com a Capa para tentar achar um novo patrocinador esportivo aí no mercado, só que não temos nenhuma novidade quanto a esse assunto, né, cara? Eu até queria cobrar bastante aqui jornalistas que cobrem o Vasco, que trazem notícias do Vasco aí. Esses caras poderiam apurar como que está essa situação aí, porque é um assunto importante, é um assunto de patrocínio. O Vasco precisa achar um patrocinador que vai pagar uma boa grana pra gente. A princípio, parece que a Capa não tem interesse em renovar esse contrato por mais tempo, somente essa extensão até o final de maio. Mas o Vasco precisa achar um novo patrocinador aí. A gente não faz ideia de quem irá patrocinar o Vasco a partir do meio do ano que vem, né? Caso o Vasco não ache um patrocínio, se chegar até maio e não tiver fechado com ninguém, o Vasco vai ter que meter aquele VGzão ali, fazer camisa de marca própria, fazer camisa somente para os jogadores atuarem em campo, sem vendas, né? Algo semelhante assim, porque não vai dar tempo do Vasco fazer um enxoval para vender para a torcida, né? Certamente aí o Vasco vai ter muitos problemas se não finalizar o mais rápido possível um contrato com um novo patrocinador esportivo. A gente não sabe como que está o trabalho feito lá pelo Carlos Amodeu, porque é ele que é o responsável por esse setor aí de marketing do Vasco, de negociação com o patrocinador. Tá complicado, né, velho? Vamos esperar aí, ver se o Vasco vai trazer uma grande marca, porque o torcedor sonha com coisa grande, né, cara? A Capa faz belíssimos uniformes, mas se melhorasse o contrato com o Vasco seria o ideal, né? Continuaria tranquilamente aí no clube por muitos anos. Não tenho o que criticar dos uniformes da Capa, belíssimas camisas, tanto aí que tá aí o número de vendas, mais de 35 mil camisas vendidas aí, em uma semana apenas aí de vendas. Com certeza seria uma parceria para ficar praticamente a vida inteira no Vasco, um contrato vitalício, né? Mas infelizmente eles não vão oferecer o que o Vasco quer receber e somente vai ter essa extensão de contrato, né? Deixe nos comentários aí o que você achou da nova camisa 3, que é um sucesso de vendas, só que até agora não temos nenhuma novidade quanto a um novo patrocínio esportivo para o Vasco a partir do ano que vem. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu por ter assistido até o final. Se tiver mais novidades, vamos trazer aqui no canal. E deixa o like, se inscreve, ativa o sininho. Tamo junto. É nóis.